retrospectiva da sessão plenária de quarta-feira, o deputado Roberto Costa denunciou a falta de médicos no município de Bacabal. E a deputada Elisiane Gama apresentou os números da violência divulgados pelo Ministério Público. O deputado Otelino Neto fez um protesto contra as declarações do deputado federal Jair Bolsonaro, que teria menosprezado o estado do Maranhão e ainda considerado a situação caótica na penitenciária de Pedrinhas como normal. O deputado Bolsonaro quis dizer que tudo que está acontecendo, toda aquela situação da barbárie que se instalou na penitenciária de Pedrinhas, aquilo deve ser assim mesmo, como se fosse a aplicação na prática da pena de morte a ser decidida pelos próprios presos que lá estão. Então eu quero fazer de forma muito objetiva um protesto com relação a essa declaração infeliz do deputado Bolsonaro, que é, na verdade, uma covardia, uma boçalidade com o povo do Maranhão, que vinda do deputado Bolsonaro já é até algo natural, mas não pode passar desapercebido e não pode passar sem que esta Assembleia se posicione e proteste contra mais uma besteira dita por um deputado que jamais deveria ser representante do povo brasileiro. O deputado Magno Bacelar também criticou a postura do deputado federal Jair Bolsonaro em relação ao Maranhão. O parlamentar afirmou que Jair Bolsonaro apresentou um discurso preconceituoso. O governo do Estado vem dando resolutividade à questão da segurança pública. Todos nós temos consciência, deputado Max Barro, daquilo que o Estado vem fazendo, tomando as devidas providências, construindo presídios, fazendo concurso público, colocando policiais militares, colocando policiais civis, ou seja, o Estado vem tomando as devidas proporções. Então, esses deputados federais do Rio de Janeiro, que não tem nada a ver com o nosso Estado do Maranhão, não tem moral para criticar o nosso Estado. Principalmente Jair Bolsonaro, que é do PP, partido aliado do deputado Otelino, não tem moral, porque realmente o Maranhão é uma terra de prosperidade, de desenvolvimento, de crescimento econômico. O deputado Roberto Costa se pronunciou sobre a falta de peritos médicos na cidade de Bacabal. De acordo com o parlamentar, o problema afeta cerca de 600 mil pessoas, especialmente os mais idosos. O deputado anunciou os avanços para a resolução do impasse. O senador conseguiu ao ministro uma decisão importante, que é a contratação imediata de 2 peritos que tinham se aposentados e que não prestavam mais serviço. E esses 2 peritos, se for da vontade deles, eles voltarão a trabalhar na agência de Bacabal. Isso, de qualquer forma, é uma vitória importante, porque, como eu disse, atende uma camada da população que mais necessita do nosso carinho e do nosso respeito, que são os idosos. E também, além disso, da contratação dos 2 imediatos, o INSS, através do ministro Garibaldi, já autorizou a preparação de um seletivo para a contratação de mais 3 peritos, até que seja realizado o concurso público definitivo para os novos peritos para o INSS em Bacabal. Os números da violência em São Luís, divulgados pelo Ministério Público Estadual, foram debatidos pela deputada Elisiane Gama. A parlamentar deu ênfase na crise do sistema penitenciário. O planejamento do Estado, infelizmente, não tem sentado com a devida responsabilidade para fazer um planejamento à altura e efetivamente traçar metas diferenciadas para trazer o desenvolvimento e, portanto, a redução desses indicadores de fato no nosso Estado. O estado de emergência que foi estabelecido no mês de outubro, que deveria ser de 180 dias, na verdade, nenhuma das ações que foram apresentadas naquele momento, quando da edição daquele decreto, praticamente nada foi efetivado até o presente momento. O que nós temos é uma ampliação, infelizmente, dos números de violência pela não efetividade desses programas.
O uso do celular ao dirigir. Essa foi a principal infração detectada pelo Detran em 2014. 970 pessoas já foram multadas por conta dessa infração. O homem dirige e fala ao celular. O flagrante foi feito no Detran, o órgão que deve fiscalizar as infrações de trânsito. Em janeiro deste ano, em todo o estado, 1.113 pessoas foram multadas pelo uso do celular ao volante. Neste mesmo período, na capital, foram 970 pessoas multadas. Essa é uma das infrações mais cometidas no estado e é também a causa de vários acidentes. Uma das soluções para reduzir o número de pessoas que usam o celular enquanto dirige está na educação. Pare no lugar seguro e faça a sua ligação ou retorne a sua ligação, mas nunca faça isso com o carro em movimento. É infração média, 4 pontos na CNH, R$ 85,00 de multa. Não é um valor que dói no bolso, mas caso cometa um grave acidente, vai doer a sua consciência e bem material você consegue repor, mas questão vida, impossível. Então o que a gente pede em termos de educação é que o condutor tenha consciência disso, que o mais importante é o valor à vida, nada mais que isso. E no momento que eu respeito a minha vida, eu estou respeitando os demais usuários da via. A infração mais cometida no Maranhão é o excesso de velocidade. 2.343 condutores cometeram a infração em janeiro. Somente a capital soma mais da metade deste número, 1.387. A gente precisa saber que velocidade não combina, né? Ainda mais no período chuvoso, que a atenção tem que ser redobrada. Nós temos o período aí escolar, que os pais estão saindo para deixar suas crianças na escola. Às vezes já sai com minutos atrasado, que é descontar esse atraso no trânsito. Ninguém desconta atraso no trânsito. Sai um pouquinho mais cedo, acorde as crianças mais cedo, vão sair com antecedência para evitar obstáculos que o trânsito mostra para a gente no dia a dia. A gente tem que estar se adequando à situação. É preciso muita atenção no trânsito. A segunda infração mais cometida é o uso do celular ao volante. Ler mensagens ou atender chamadas pode causar grande distração e ainda põe em risco a vida de todos os envolvidos, motoristas e pedestres. Usar o celular é tão perigoso quanto misturar direção e álcool, mas de forma diferente. O celular tira a atenção do motorista por vários segundos, aumentando o risco de acidentes em até 4 vezes. Esta médica é especialista em medicina do trânsito e explica o que acontece com o motorista. A primeira delas é tirar as mãos do volante, que é obrigatório você manter as 2 mãos no volante ao dirigir. E a segunda é a atenção mesmo. Você tira o foco da estrada, da via e foca no celular. Principalmente se mandar uma mensagem, onde você vai usar as mãos para mandar mensagem, que é uma característica que as pessoas, os bem jovens, os mais jovens, estão usando demais. Você manda mensagem por WhatsApp. Então hoje é mais barato se mandar mensagem do que falar. Então as pessoas estão usando isso. Tira o foco, perde a visão periférica, você perde o que o trânsito acontece, você perde tempo de reação, de frenagem, e os acidentes, comprovadamente, têm um risco maior de acontecer. Dirigir falando ao celular é uma infração média, com pena de perder 4 pontos na habilitação e multa de R$ 85,13. Para a médica, é necessária uma combinação entre educação, fiscalização e punição. Tudo passa pela educação no trânsito e eu acho que deve começar nas escolas com as crianças, que hoje são pedestres, amanhã serão futuros condutores. Então, a gente tem que começar com essa educação na escola. Melhorar a formação dos condutores nos centros de formação de condutores e fiscalizar, ter uma fiscalização efetiva e, infelizmente, punir. Hoje, essas câmeras de vigilâncias, elas pegam motoristas fazendo manobras proibidas, usando o celular ao volante, onde você consegue visualizar a placa do carro, e já existem estados com legislação específica que permite multar esse motorista infrator. Então, na verdade, é um tripé: educar, fiscalizar e punir. Comissão de Direitos Humanos do Senado divulga relatório sobre a visita em Pedrinhas. Nós vamos ao vivo com a repórter Natália Macedo, que tem mais detalhes sobre este assunto. Bom dia, Natália.
Bom dia, Cristiane. A presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado, Ana Rita, apresentou ontem em Brasília o relatório oficial da visita acontecida no começo do mês de janeiro, no dia 6 de janeiro, em São Luís, onde 6 senadores se reuniram com a governadora Rosiana Sarney e, logo após, visitaram as dependências do Complexo Penitenciário de Pedrinhas. No fim do ano passado, a penitenciária foi palco de violentas rebeliões, inclusive com presos decapitados. De acordo com números do Conselho Nacional de Justiça, 60 presos foram mortos em prisões do Maranhão em 2013. Essa situação fez com que o governo federal anunciasse no fim do ano passado um plano emergencial para tentar conter aí essa crise. O relatório da Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal defendeu a realização de concursos para defensores públicos no estado do Maranhão. Isso, Cristiane, foi para atenuar um dos principais problemas detectados durante a diligência, que foi exatamente a superlotação e também o convívio de presos provisórios com presos já condenados dentro do presídio. O déficit de vagas nas unidades prisionais e também nas delegacias do Maranhão é de 2.554 vagas e 70% dos funcionários que trabalham diretamente com os presos, isso de acordo com o relatório da Comissão de Direitos Humanos do Senado, são terceirizados. Além da contratação de mais agentes, o relatório também defende a realização de mutirões carcerários nas prisões maranhenses com o auxílio de outros estados. Cristiane. Obrigada, Natália, pelas informações. O trabalho da Corregedoria de Justiça no mutirão carcerário. A gente vai ver no próximo bloco. Pedestre, garanta sua segurança atravessando sempre pela faixa. Aperte a botoeira quando houver. Aguarde sempre o semáforo para pedestres ficar verde. E quando não tiver o semáforo, faça sinal para atravessar. Olhe para todas as direções e fique atento ao sinal de seta dos carros. Evite atravessar em curvas por serem locais sem visibilidade. Crianças, segurem sempre na mão de um adulto. Pedestre inteligente evita acidente. Quando uma pessoa provoca alguém como ele na rua, não tem ideia do que ele é capaz. Sou capaz de deixar pra lá. Minha vida vale muito mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa e a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Mutirão carcerário. Ontem nós conversamos com a Defensoria Pública sobre esse assunto. Hoje, nossa convidada é Francisca Galiza, juíza auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça. Bom dia. Bom dia. Seja bem-vinda ao Portal da Assembleia. Obrigada pelo convite. Bom, a Corregedoria integra, essa comissão que faz parte desse mutirão carcerário, Como é que tem sido o papel da Corregedoria nesse mutirão? A Corregedoria, através da desembargadora Nelma e do Tribunal de Justiça, fez parte desse comitê, criado pelo Governo do Estado, junto com o Ministério da Justiça, onde veio o ministro, e diante da atenção foi criado esse comitê. E a desembargadora Nelma deu todo o suporte na criação e instalação, estrutura física, onde nós instalamos
várias salas, né, para os defensores que vieram de outros estados, os 32 defensores, para eles analisar os presos, principalmente aqueles que não tinham defensores, e criamos também um grupo de 8 juízes que ficaram analisando os processos, né? Só que nós não temos ainda um quadro geral, porque cada um tem seu diagnóstico. Esse sistema foi criado junto da Defensoria, Ministério Público e o Judiciário, né, a Corregedoria. Né? Então, permanece, ainda está funcionando, que nós temos processos físicos, e os defensores peticionaram, né, para várias comarcas, referente aos processos de cada preso, onde eles entraram também com habeas corpus no tribunal. Então, nós ainda estamos na reta final, né? E essa equipe de juiz não vai parar. Essa equipe de juiz vai continuar avaliando os processos, ajudando aos colegas que estejam com muito processo. Então, a meta é essa, não é só para o mutirão, essa equipe ficar permanente de juízes. Bom, doutora, ontem o defensor público, o doutor Paulo, que esteve aqui com a gente conversando, ele falou a respeito das dificuldades, não só na capital, mas principalmente no interior do estado, no andamento do processo, na finalização desse processo. Por exemplo, ele citou aqui municípios que sequer o juiz tem um advogado para nomear para aquele caso, né? Quer dizer, é um cenário todo, ou seja, toda uma estrutura que precisa ser mudada, né? Ou seja, todas as instituições também estão precisando ser repensadas, né? A Defensoria Pública não está em todas as cidades, né, em todas as comarcas. Mas o juiz dá o jeito, nomeia advogado dativo, então sempre não deixa de não ter, né? Tanto é que o doutor Aldir, quando pediu 456 processos para vir nas comarcas que não tinham defensores, mas a maior parte não veio porque o juiz já nomeou defensores de outras comarcas, procuradores do município, então sempre eles determina para não ficar o preso sem uma resposta, né? Sem um defensor. Ou seja, mas isso acaba que a agilidade, né, desse processo acaba sendo prejudicada, né, por conta da ausência, mas normalmente o juiz indica, nomeia um advogado. Bom, existe uma determinação da Justiça de que presos condenados não fiquem mais com os presos provisórios, né? Mas a gente sabe que há um grande problema ainda, que é a questão da superlotação nos presídios, ou seja, isso ainda não é possível hoje, né? Mas depois desse trabalho que o doutor Paulo, tão bem com a equipe de defensores fizeram, né? Com certeza será saneado, porque eles tiveram um atendimento pessoal, né? Com cada um das pessoas que tem processo dos presos. Então, eu acho que isso aí, no âmbito geral, daqui uns 15 dias, a gente vai saber quem é quem, né? Quem é provisório. Bem que nós já sabemos, mas para diferenciar, né? Bom, o telespectador não sabe muito bem como é que funciona aí o trabalho da Corregedoria Geral de Justiça e a complexidade de um tribunal de justiça, né? Então, vamos explicar um pouquinho, né? A Corregedoria, ela existe, de fato, e está aplicando aí projetos nas comunidades para levar essa justiça mais para próximo dessa comunidade. E aí tem 2 projetos que a senhora destacou aqui para mim, Justiça na Comunidade e o projeto Justiça nos Bairros. Fala um pouquinho sobre esses 2 projetos. A desembargadora Nelma, a gestão dela é levar a justiça à comunidade, né? Às vezes, o cidadão não sabe o que é a justiça, tem medo de se aproximar da justiça. Começou agora um projeto no dia 10, com a doutora Eunice, que criou esse projeto, Justiça na Comunidade, onde ela já fez na cidade operária. Ela levou o juizado dela, o 2º juizado do Anil, a comunidade, a delegacia da cidade operária, da cidade Olímpia, onde fez as audiências de conciliação, quer dizer, ela fez lá na delegacia as audiências de conciliação. Onde o conflito é resolvido de forma mais rápida. Ela fez mais de 10 acordos. Ela também fez convênio com a UNB, onde foram levados estagiários, onde prestaram assistência às pessoas que ali se encontravam. Antes, ela fez
Ela fez reuniões na comunidade para saber o que é um juizado, quais os processos que vai a juizado, para mostrar que o judiciário está preocupado com o cidadão, né? E ela fez esse projeto que ela está pensando em fazer de 2 em 2 meses, que a desembargadora Nelma abraçou também esse projeto dela, dando apoio. Diante desse projeto que ela vai fazer de 2 em 2 meses, ela quer ampliar mais em outros bairros, não só ficar na área de abrangência do juizado dela. E foi um sucesso, né? 10 conciliações, ela ficou de 8 da manhã às 16 horas. E também vai ser lançado em Imperatriz, no mês de abril, pela doutora Ana Beatriz, o projeto Justiça na Comunidade, que é da doutora Beatriz lá em Imperatriz, Justiça nos Bairros, né? Ela quer levar também um projeto específico também para mulheres, mostrando a violência doméstica contra a criança. Então vai ser muito bom esse trabalho para as pessoas saberem aonde ir buscarem, né? Vamos distribuir cartilhas, essas coisas. Bom, a gente quer agradecer sua presença aqui no Portal da Assembleia, desejar sorte aí nesse projeto imenso, né, nesse trabalho imenso que é o mutirão carcerário, tão importante aí para debelar essa crise no sistema prisional do nosso estado. Contamos com o apoio de todos, obrigada. Obrigada. Bom, nós vamos ver agora uma matéria a respeito da Carmen Miranda. Carmen Miranda, que completa 105 anos e em homenagem à artista que representou muito bem a identidade brasileira, está sendo homenageada em São José de Ribamar, com a exposição do artista e pesquisador Antônio Miranda. São 24 bonecas vestidas com as cores e a exuberância da pequena notável. Os figurinos são réplicas do que Carmen Miranda usou ao longo de sua carreira. A Carmen dos turbantes, das baianas estilizadas, dos colares, dos balangandãs, a criadora das sandálias plataforma, um disfarce a pouca altura, 1,52 m. Todas essas Carmens foram confeccionadas pelo historiador e artista plástico maranhense Antônio Miranda, que há 20 anos reúne um acervo que conta com mais de 320 peças, entre fotos pessoais, cartazes de seus filmes em Hollywood, figurinos inspirados no estilo que até hoje dita moda. Tudo que eu lia em jornais, revistas, eu ia pesquisando. Falando dela, cada vez mais eu aumentava o meu acervo. Eu achava aquilo importante. Sempre estar falando nela. Eu digo, mas quem é essa pessoa? Então isso me interessou muito. Me interessou tanto que eu acabei ganhando até revistas da época dela através de Aurora Miranda e Cecília Miranda, que foram as últimas irmãs que até faleceram há pouco tempo. Quem conhece o acervo pessoal do pesquisador e artista plástico Antônio Miranda aprende como Maria do Carmo Miranda da Cunha inventou Carmen Miranda. Ela mesma fazia e costurava suas roupas. Poucos artistas no mundo inovaram e inspiraram tanto quanto ela. O meu ganza faz Carmen Miranda nunca subia no palco sem pelo menos 20 quilos de roupas. A mistura de estampas, o primeiro figurino usado na Broadway, no filme americano Serenata Tropical, está no acervo do pesquisador. O turbante com folhas vermelhas deu o tom da estreia. Tudo isso pode ser visto no Centro de Cultura e Turismo de São José de Ribamar, município que compõe a região metropolitana de São Luís. Carmen Miranda inventou um jeito fabuloso de cantar. A musa da era de ouro do rádio trabalhou no teatro de revista, no cinema e na televisão. Em 2014, são 105 anos de seu nascimento. Uma artista que deixou o seu legado e carregou o Brasil nos gestos e no coração. Quando ela morreu nos Estados Unidos, pelo testamento que ela deixou, querendo ser sepultada no Rio de Janeiro. E foi uma grande movimentação no Rio de Janeiro na época, e o fato mais curioso nesse dia do sepultamento dela é que sua bandeira, em vez de ter a da Casa dos Artistas, foi a bandeira brasileira que cobriu o caixão dela em reconhecimento dela ter elevado o nome do Brasil através da música e também ter feito o Brasil aparecer em cenas em filmes americanos. Uma canção do tica-tica-bum, meu coração faz tica-tica-bum, e vem a saudade da Bahia, onde o samba tem canjilha também numa batucada.
bum, 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 bum. É brasileiro, tica, tica, bum, tica. Com um pandeiro fazendo tica, bum, tica. Bom, vale a pena conferir. O Centro Cultural fica próximo à Igreja de São José de Ribamar. A Prefeitura de São Luís, através da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou a implantação de uma série de medidas visando desafogar a rede de urgência e emergência. A primeira mudança já está sendo operacionalizada no Hospital Municipal Clementino Moura, o Socorrão 2, que iniciou a desativação do setor pediátrico, cujo atendimento será redirecionado para os hospitais da Criança e Santa Casa. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o espaço estava sendo subutilizado, pois a média mensal de atendimento clínico era de 300 pacientes e apenas 5 cirurgias. Com a mudança, a ala de pediatria do Socorrão 2 será transformada em urgência traumatológica para reforçar a oferta de leitos do hospital, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. O Portal da Assembleia vai ficando por aqui. Daqui a pouquinho tem transmissão ao vivo da sessão plenária. Todos os nossos profissionais já estão trabalhando para levar para você em tempo real todos os detalhes ao vivo da sessão plenária. Um ótimo dia para você. A gente volta amanhã a partir das 8h30 da manhã.